Olá pessoal, aqui dando sequência ao nosso curso de homeopatia na Faculdade de Medicina, nós decidimos coletar uma série de perguntas aí dos nossos alunos e algumas são bem interessantes, para não dizer todas. Elas são importantes para a gente poder tirar algumas dúvidas. E é justamente sobre isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos ler aqui algumas das perguntas e tirar dúvidas. Por exemplo, o John, querido John, ele pergunta quais seriam os limites da homeopatia e quando ela não seria efetiva. Isso é bem importante e essa pergunta coincide também com aquilo que o Lucas perguntou sobre quais seriam os principais entraves da homeopatia. Já os antigos homeopatas falavam que um dos grandes entraves da homeopatia é o próprio homeopata, porque nós temos uma formação cartesiana dentro de um olhar mais focado na doença e nem sempre buscamos e conseguimos entender aquilo que realmente precisa ser curado dentro de uma outra ótica mais abrangente. Além disso, utilizando os princípios da homeopatia que foram pautados por Samuel Hahnemann no início aí da sua doutrina homeopática, que é seguir com rigor os princípios da homeopatia. É claro que a experiência com a homeopatia ela vai te dando maior clareza sobre quando usar ou não a homeopatia como técnica terapêutica, se ela é principal ou não. Eu costumo dizer que medicina ela é muito mais do que homeopatia, alopatia, acupuntura. Medicina é uma ciência e uma arte que abraça tudo isso para você levar o melhor que você pode ao paciente, independente de ser um procedimento cirúrgico ou uma antibiótico terapia, aquilo que o paciente precisa. Mas o nosso olhar é fundamental para a gente poder escolher adequadamente o que o paciente necessita naquele momento. Um dos grandes entraves, então, é o próprio homeopata que não utiliza as técnicas de maneira adequada. Existem várias técnicas dentro da própria homeopatia. Não sei se eu respondi totalmente, mas ele ainda pergunta sobre se a homeopatia poderia ser utilizada nos diversos níveis de atenção. Sim, existem trabalhos de uso da homeopatia em unidades de terapia intensiva, mas não quer dizer que nós usaremos só a homeopatia na unidade de terapia intensiva. Isso é um contrassenso. Nós devemos usar os nossos recursos terapêuticos de acordo com a necessidade, né, do paciente. E é claro que aí a gente tem que quebrar um pouco dos padrões convencionais, o que nós sabemos e o que não sabemos dentro das técnicas que vamos utilizar. A homeopatia é uma técnica muito interessante. Aí tem algumas outras perguntas que questionam sobre essa técnica. Tem aqui um ouvinte que não se declarou, mas pergunta o seguinte: existe relação entre a homeopatia clínica cirúrgica? Se sim, existem protocolos, diretrizes ou estudos e tratados sobre o assunto? Então, existem muitos procedimentos. Nós ontem discutimos o caso de indicações de pacientes que tinham amidalite de repetição e eram indicados para um procedimento cirúrgico, amidalectomia. E nós tivemos, dentro desse trabalho que foi apresentado, resultados bem satisfatórios com o uso só da homeopatia. Mas é claro que existem muitas indicações terapêuticas de procedimentos cirúrgicos, né? Uma apendicite aguda, não vou tratar com homeopatia, pode ser um grande limite. Então nós precisamos buscar o recurso terapêutico adequado. Mais uma vez, isso é importante. A homeopatia ela é muito interessante em casos de doenças crônicas, como a gente já falou, em que a capacidade de resposta do organismo está limitada pela própria doença, ele não consegue responder adequadamente. Quando você estimula com homeopatia, você consegue até bons resultados. No entanto, quando você tem uma lesão grave ou um processo tumoral intenso, só a homeopatia não vai resolver. Ou vai demorar muito tempo para você reverter, e aí corre esse risco de você tratar de maneira adequada um paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica. Então, as alterações cirúrgicas, elas geralmente são alterações mecânicas,
que precisam ser corrigidas. Agora, as alterações de sensação e alterações de função, elas podem ser bem resolvidas com homeopatia. Lesionais, casos lesionais leves também, obviamente. Mas nós precisamos sempre utilizar de maneira adequada o procedimento mais convencional, mais adequado, né? Mais seguro para o paciente, né? Então nós não podemos colocar nunca em risco a vida do paciente, né? Agora, como que eu posso avaliar o sujeito se ele não coloca o nome? Aqui, uma outra pessoa, o Gabriel, coloca duas perguntas extensas, mas vamos lá. Se eu estou utilizando um medicamento homeopático, que letra, hein, Gabriel? Conforme uma anamnese muito bem feita de sinais e sintomas, o medicamento não apresentou resultados satisfatórios, quanto tempo eu posso insistir naquele medicamento? É mais ou menos isso. Antes de alterar para uma segunda medicação, ou um outro medicamento. Então, quando você usa um medicamento homeopático, você tem que saber que a ação dele tem que ser de acordo com aquele momento do paciente. Se ele apresenta um quadro agudo e corre um risco de vida, você tem que dar o medicamento e esperar uma resposta imediata, em minutos. Você não pode ficar dando horas ou dias o medicamento num caso agudo, óbvio. E você vai usar concomitantemente, paralelamente ou sequencialmente, de acordo com a gravidade do processo, a terapêutica que seja mais segura. A homeopatia ela pode ser segura sim, em muitos casos agudos, a gente já discutiu isso. Mas é muito importante que a gente tenha uma boa análise clínica. Agora, o medicamento ele pode agir rapidamente num caso agudo, você dá o medicamento de forma repetida ao longo de um tempo determinado, mas para que haja segurança, o médico ele tem que acompanhar a evolução e tem que saber se há um bom prognóstico de acordo com as respostas que o organismo apresentou. Se o paciente tem, durante esse tratamento, uma melhora mental, uma melhora da sua vitalidade, uma capacidade de melhorar a sua cognição, as suas respostas, os seus sinais e sintomas, você tem aí um bom prognóstico, principalmente se há uma melhora mental. Por outro lado, se você tem uma piora mental, isso deve ser considerado como algo a ser, um caso a ser modificado de acordo com os protocolos da homeopatia. Então, nós precisamos acompanhar o paciente para passo, a evolução dos seus sintomas, para saber se ele evolui bem ou não. Ele ainda pergunta, quando uma das questões anteriores, é possível um medicamento menos específico, isto é, que não engloba tantos os sintomas, atuar e apresentar resultados satisfatórios? Sim, a gente preconiza que o medicamento homeopático seja o mais adequado possível, mas há casos, inclusive casos graves, em que a gente não dá o medicamento de fundo, a gente dá um medicamento similar para você ter um estímulo parcial. Porque se der um estímulo muito forte em pacientes que estão muito debilitados, isso teoricamente pode trazer uma agravação. Isso não é interessante num caso grave, né? Então nós precisamos usar técnicas, e é claro que existem muitas técnicas para a gente usar o medicamento homeopático de maneira adequada. Mas a gente pode usar inclusive um medicamento parcial para tratar especificamente uma doença, não o indivíduo na sua totalidade, né? Se a prioridade é a doença. Vamos lá. Seguindo aqui, a Thalita faz a seguinte pergunta. Se a homeopatia trata o indivíduo como uma totalidade, escolhe o medicamento de acordo com as características de cada paciente e trata a pessoa e não a doença, qual a causa das doenças na homeopatia? Todas as doenças têm a mesma causa nos distintos seres humanos? Bom, é uma pergunta interessante. A homeopatia é a medicina do terreno, isto é, da pessoa. Quando a pessoa está fragilizada, ela não tem uma capacidade de boa resposta, obviamente ela tem mais vulnerabilidades. E aí os oportunistas, sejam vírus, bactérias, fungos, etc., eles são agentes agressores, assim como também aspectos emocionais, afetivos
ou alimentares que também influenciam no indivíduo que está mais vulnerável. Então, o que faz a homeopatia? Em todos os casos, você busca melhorar a capacidade de resposta deste terreno para que esses fatores agressores sejam minimamente capazes de levar à doença. E o indivíduo tenha melhor condição de responder contra este fator agressor. Existem vários fatores agressores, então a homeopatia ela não reinventa a medicina. Ela é uma área dentro da medicina que trata de uma maneira diferente o ser humano, né? Eu espero que tenha respondido sua pergunta, Thalita. Boa pergunta, por sinal. Aí, vamos lá. Seguindo, nós temos aí a Tarsila. Um beijo para Tarsila, para Sara, para todos os alunos. Aliás, eu gosto muito de dar aula para essa turma. Essa turma é muito interessante. Sempre há um caráter diferente nas turmas. Eu me encanto com todas, eu confesso. Algumas com mais virtudes e outras com mais limitações. Mas é sempre interessante essa experiência de dar aula de homeopatia para os colegas. Então a Tarsila coloca: o medicamento homeopático ideal pode curar sinais e sintomas da personalidade, da mentalidade por si só, livrando assim o ser de todo o sofrimento? Além de tomar o medicamento homeopático ideal e ter boa qualidade de vida, o que mais deve ser feito para atingir a felicidade plena? Meu Deus do céu! A felicidade plena eu nem sei se existe, né? Eu acho que existe uma busca progressiva da nossa condição humana de evolução. E aí a gente pode encontrar obstáculos, a gente pode ter maior ou menor estado de felicidade. Isso vai depender de uma série de fatores. Agora, é claro que a homeopatia ela não é uma panaceia e ela não vai dar felicidade para todo mundo. Não é isso. Não é assim. O que a gente preconiza com o tratamento homeopático é um estado de equilíbrio, onde o indivíduo ele busca se adaptar melhor às diversas condições de vida. Então o indivíduo está numa guerra, ele pode usar a homeopatia, mas óbvio que ele vai estar infeliz também, triste, né? Ele não vai viver momentos de êxtase, ele pode ter melhor capacidade de resposta. Então a felicidade plena ela não existe. A felicidade ela é fugaz, é um instante, um momento, que depende de vários fatores, não só do tratamento homeopático. E a homeopatia ela não preconiza necessariamente a felicidade, ela preconiza o equilíbrio, uma boa capacidade de resposta, né? É claro que diante da evolução de cada pessoa, e aí a gente tem também uma série de outros fatores que não é só dentro da medicina, você vai conseguir atingir maiores ou menores resultados. Bom, são muito interessantes as perguntas de vocês. A gente vai fazer um outro bloco para vocês poderem acompanhar. Um grande abraço, um beijo a todos e a todas. Uma honra, muito grato. Daqui a pouquinho a gente volta.